República, Augusto Aras, mandou investigar o possível cometimento de crime de apologia do nazismo pelo deputado federal Kim Kataguiri, do Democratas, e pelo apresentador do podcast Flow, Bruno Ayub, que usa o nome de Monark. Ontem, numa transmissão do podcast, o apresentador provocou perplexidade e revolta ao dar uma demonstração explícita de antissemitismo. Ele disse que deveria existir um partido nazista no Brasil. Pois é, Monark. Quem diria que você ia deixar o podcast que você próprio criou entrar em um dos jornais mais famosos da TV nacional? Vamos lá, né? Se você caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, eu acho muito provável isso, mas se você tá perdidão nesse assunto e não sabe o que aconteceu envolvendo o Monark, o Flow Podcast, eu vou explicar bem por cima aqui. Basicamente, eles estavam em um episódio normal, simples como qualquer outro, mas o convidado deles era o Kim Kataguiri. Eu nem sei se eu pronunciei o nome desse cara certo, mas basicamente ele é um político. Então eu imagino que isso já abriu portas pro Monark expor as opiniões dele no Flow. Ah, meu amigo, e depois disso só foi ladeira abaixo. Eles começaram a discutir sobre alguns assuntos e até que chegou na parte que não tinha mais volta, sabe? O programa tava ao vivo e o Monark soltou uma dessa assim, do nada. E acho que agora a gente tem um momento em que tem uma mudança, tem mais espaço pra esquerda. A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade lei. de expressão termina onde a Mas sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. É anarquia, né? Não tem que ter lei, Eu acho que não dentro tem que da ter... expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. E foi com essas 4 paradinhas que eu dei nesse simples corte que você já consegue modular grande parte do pensamento do Monark. E acho que agora a gente tem um momento em que tem uma mudança, tem mais espaço pra a esquerda. esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela lei. É, meus amigos, eu acho que foi com esse comentário que ele já conseguiu acabar com o podcast. Não tô tirando de contexto nem nada, e esse lance dele estar bêbado, drogado, eu vou falar mais lá pra frente. Mas eu acho que ele tem que ter o mínimo de maturidade pra saber que ele não pode falar aquilo no programa dele, sabe? As pessoas não têm direito de ser idiotas. Aí a gente percebe ele colocando essa liberdade de expressão lá em cima. Ele não tá sendo condizente nem com o que ele tá falando e nem com a própria liberdade de expressão. Uma pessoa não tem direito de ser idiota, como se o nazista fosse idiota, bobão, bananão. Não, cara, é um nazista, tá ligado? É muito diferente disso. E foi o que a moça ali do lado falou, né? Quando a sua liberdade de expressão coloca em risco a vida da outra pessoa, não tem mais essa de liberdade de expressão, sabe? Não tem mais essa não. Idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. Sério, Monark? É anarquia, né? Não tem que ter lei, Eu acho que não tem dentro que da ter... expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Pronto, foi aí que a gente consegue modular o pensamento do Monark. Ele mesmo falou que dentro da liberdade de expressão, a gente pode liberar tudo. Um cara que apoia incondicionalmente a liberdade de expressão, algo que não faz o menor sentido. Você vai apoiar a coisa mais escrota do mundo e vai falar que é liberdade de expressão? Eu acho que pelo menos tem um limite aí, né? A sua liberdade de expressão acaba quando a sua liberdade coloca em risco a vida da outra pessoa. E se você apoia algo tão escroto como isso, já é discurso de ódio, não é mais liberdade de expressão. Eu acho que esse comentário aqui, ele consegue expandir muito, pelo menos a minha visão sobre essa situação, né? Quem assistiu o Flow com o Rogério Skylab, bem lembra que ele falou: o que vocês têm aqui não é um papo de boteco, isso aqui é uma entrevista pública que tem responsabilidades jornalísticas. Então, por ser pública, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar, cara. E não é porque você falou uma merda e passou, você falou outra merda e passou, você fez uma merda e passou, que vai ser assim pra sempre. Não funciona assim, Monark. Enfim, ele pediu desculpas, falou que tava bêbado, mas sinceramente,
Isso é mais um controle de danos do que uma própria desculpa de verdade. Ele mesmo concordou com o fim dele no Flow e o Flow Podcast vai continuar só com o Igor 3K mesmo. Meus amigos, que terrível fim, né? Eu acho que de certa forma o Monark pagou pela merda que ele fez, né? Mas, sei lá, cara. Era tão da hora ver ele no Flow, pena que ele se perdeu com essas opiniões de bosta que ele tem. E ele conseguiu quase, né, afundar o próprio programa dele. É incrível.